Oi pessoal, bom dia. A gente vai dar uma olhada aqui nos pincéis, tá bom? Como funciona. Basicamente, ele é um processo simples, tá? Na qual você tem tamanho do pincel e dureza do pincel. Esse é o meio mais simples de se aprender a mexer com o pincel. Então, olha só, quando eu faço um traço, isso usando uma tablet, é lógico, tá? Porque usar o método de brush, de pincel com o mouse fica complicado. Ele vai fazer, mas ele vai dificultar esse processo para você, tá? Vai ficar um negócio um pouquinho mais duro de se fazer. Não que não funcione, funciona, mas vai ficar um pouquinho mais complicado. Tudo bem? Tá bom. Nós vamos pegar um brush aqui bem simples, tá? Que é esse pincel duro aqui, tá? Redondo, redondo, duro, e vamos traçar. Vocês vão perceber que ele tem uma diferença entre esse pincel e esse pincel. Por quê? Isso se dá porque o pincel ele trabalha com variação de opacidade, né? E variação de opacidade, dureza e tamanho. Então, o tamanho do pincel, nós vamos encontrar ele em três modos. Clicando o direito da tablet, né, o direito da caneta da tablet, aqui ó, no tamanho, ou a gente clica o Alt, o direito e ajusta aqui ó, segurando o Alt e clicando o direito do mouse. Então a gente vai ver o tamanho do pincel aqui. Se eu colocar aqui ó, eu traço um pincel. Se eu colocar pequenininho, eu traço o pincel. E se eu fizer o pincel maior e tirar a dureza dele, ele vai ficar super macio. Tá vendo que aqui nessa área aqui, nessa área específica, ele vai de 100% de cor até 0% de cor. Ou seja, a gente tem uma suavidade no traçado. Tudo bem? Eu aqui não vou explicar como configurar a tablet, porque cada um tem a sua. Quando a gente tá com o Photoshop aqui, na instalação básica dele, ele me mostra uma pequena série de brushes, tá? Aqui os meus brushes estão configurados diferente porque eu uso um monte de brush para um monte de coisa. Então olha só, para a gente usar os brushes aqui, a gente tem dois jeitos. A gente aperta F5 ou clica aqui na configuração do pincel, ou então a gente clica aqui, tá? Então tem vários jeitos de eu mexer. Os pincéis, eles na configuração básica, eles estão todos listados aqui. O meu ele demora um pouco para carregar, porque eu acho que eu tenho uma série gigantesca de pincéis que eu uso um para cada coisa, dependendo do meu tipo de trabalho, ok? Para eu trabalhar na configuração do pincel, eu venho nessa opção aqui, tá? Eu tenho pincéis aqui e tenho forma da ponta do pincel. Quer dizer o quê? Que eu posso ter um pincel traçando bonitinho, né? Traçando pequenininho, traçando grande, tanto faz. E tenho a parte de configuração de pincel. Se eu achatar aqui, eu vou ter um pincel mais fininho. Se eu girar ele aqui, eu vou ter tipo um pincel caligráfico, ó. Tá? Então eu vou ter um pincel caligráfico aqui, tá? Se eu girar mais um pouquinho, eu vou ter um pincel quase em pé. E se eu girar 100% aqui, né, por 90 graus, eu vou ter um pincel em pezão aqui, ok? Então, feito isso, o que eu posso fazer com ele? Eu posso ter algumas pré-definições, tá bom? Posso pôr um espaçamento aqui e fazer um pontilhado aqui, ó. Segurando o Shift, eu traço uma linha reta. Ou se não, eu marco primeiro, seguro o Shift onde eu quero e clico. Ele vai traçar uma reta. Então eu clico primeiro, seguro o Shift, vou onde eu quero e clico de novo. Então ele fez uma reta aqui para mim de brush, tá bom? Nessa opção aqui, ó, opção de suavização, o que ele vai fazer? Se eu habilitar a suavização aqui, ele faz o que? Ele vai me traçar o meu brush
deixa eu tirar o espaçamento, né, para explicar melhor. Ele vai me traçar o brush, tá vendo, ó, mantendo uma distância. Por quê? Porque eu suavizei o método de traçado. Eu deixei 100% suavizado, ó. Então, olha que bacana que ele vai fazer para mim. Vai fazer uma suavização, certo? A partir disso, a partir dessa suavização aqui, eu tenho umas opções aqui, ó. Essa string puxada, ele faz o quê? Vamos supor que você ainda não tem muita habilidade de trabalhar com a tablet, né? E você tem um traçado a fazer. Na hora que eu clico e arrasto, ele me mostra uma linha rosa, na qual eu vou traçando onde eu quero. Quando eu chego aqui na ponta e vou adiante, ele começa o meu traçado. É muito interessante isso daqui. Ó, é muito interessante isso, tá? Então é um jeito de aprender a traçar para você trabalhar com a tablet, certo? Então eu posso tirar essa string, tá lá, acompanhamento do traçado, acompanhamento final do traçado e o ajuste de zoom. Então, ó, vem aqui, faz, faz, faz. Tá certo? Se eu tirar a suavização, deixar em 0%, ele vai fazer, ó, mas ele vai fazer mais rápido, ó. Ou seja, ele vai ficar meio desuniforme. E se eu ligo a suavização, ele vai me fazer o traçado, ó, mais perfeitinho. Ok? Então tem uma diferença grande nessa suavização aqui, quando eu deixo em 100% ou em 0%. Ok? Então, essa é a parte básica. Agora nós vamos fazer o que? A forma da ponta do pincel está aqui. A gente pode trabalhar com espaçamento, a gente pode trabalhar com, ó lá, se eu deixar a bolinha aqui e traçar, ó, ele vai traçar a bolinha aqui para mim, tá certo? Então essa daqui é um jeito bem simples de trabalhar. A partir daqui, ó, a gente tem algumas coisas a considerar. Dinâmica da forma. Quando eu ponho dinâmica da forma e trabalho com tremulação, ele vai fazer o meu traçado totalmente desordenado, ó. Ele faz o meu traçado totalmente desordenado. Então, ó, tremulação da dureza. Aí o que que acontece aqui? A gente começa a ter uma variação. A gente começa a ter uma variação de pincel, tá? Então deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Aumentar o tamanho aqui e voltar aqui, ó, na dinâmica da forma. Se eu traçar, ó, ele traça todo desigual, ó. Ele vai traçando todo desigual para mim. Por quê? Porque eu aumentei a tremulação, aumentei aqui, ó. Ó, ele vai traçando totalmente diferente. Controlar atenuação, ó. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu ligo esses controles aqui, tá bom? Esses controles aqui. Pressão da caneta. Então, ó, se eu pressionar, ele vai fazer o efeito. Se eu não pressionar, ele não faz o efeito. Então, eu costumo deixar aqui, ó, diâmetro mínimo. Eu aumento aqui, tá? Eu costumo deixar desativado. Deixa a própria caneta fazer o controle para mim, isso daqui, ok? O próximo é a dispersão. Quando eu falo dispersão é quando eu quero afastar as coisas. Então, olha só. Aí, pera aí um pouquinho. Antes da dinâmica de terminar, triangulação do ângulo, tudo bem. Projeção do pincel. Ele vai fazer, vai projetar a cor, o tamanho do pincel e a forma. Na dispersão é quando eu quero afastar o meu desenho. Ó. Então, ele vai ficar um desenho bem grandão, ó. Um desenho, deixa eu trocar a cor aqui para mostrar para você. Ele vai ficar um desenho bem grandão, ó, e eu posso jogar uns chapiscos aqui bem bacaninha, ó, bem tranquilo, ó, um efeito bem legal nessa dispersão.
posso aumentar o contador de dispersão e posso aumentar esse controle de tremulação aqui se eu quiser. Tá certo? Roda de estilo, inclinação da caneta. A inclinação da caneta, ela vai depender o tanto que eu inclino a caneta aqui para ele poder desenhar para mim. Tá bom? Então eu vou pegar aqui, deixar essa tabela de cores aqui para eu trocando para a gente poder fazer. Olha lá, ó, que bacaninha que ele vai ficar. Lembrando que essa parte que eu fiz aqui que ficou totalmente bonitinha é porque a minha suavização está em 100%. Se eu deixar minha suavização em 0%, ó, ele vai fazer bem mais rápido, porque eu já vou ter um controle melhor da tablet, tá bom? Eu vou ter conforme eu vou aprendendo a trabalhar com a tablet, eu vou diminuindo a suavização. Eu vou deixar em 100% para a gente poder aprender a mexer direitinho com esses brushes aqui, ok? Feito isso, temos outras opções aqui embaixo na parte de textura. Olha só, quando eu quiser carregar alguma textura, por exemplo essa daqui, ó, ele vai, deixa eu ligar aqui, textura, inverter, escala, brilho, altura, contraste, tá? Deixa eu pôr aqui, tremulação da profundidade, vamos ver o que ele faz aqui para mim. Ele joga mais ou menos alguma coisa aqui, deixa eu pegar uma outra aqui mais escura, tá? Ele joga a forma, olha só, ele joga a forma da textura dentro do meu brush, tá bom? Então ele joga a forma da textura dentro do brush. Pincel duplo. Esse pincel duplo é quando eu quero usar o pincel que eu já tenho e quero somar com algum outro. Olha só o que ele faz, tá bom? Ele fica meio deformadinho aqui, ó. Dispersão, espaçamento. Bom, ele vai mudando aqui para mim. Essa dinâmica da cor é quando eu estou trabalhando com duas cores diferentes no meu brush. Olha o que ele faz. Ele pega o meu brush e vai misturar a verde com laranja e vai fazer isso daqui. Isso daí acaba sendo um pontilismo, tá? Então, eu quero fazer trabalho de pontilismo, né? Então, se a gente buscar na internet aqui, se a gente buscar aqui na internet os artistas de pontilismo, por exemplo, pontilismo, a gente vai ver o que? Olha só que bacana. Jorge Seurat, Van Gogh, Paul Signac. Então tem um monte de gente aqui que trabalha com arte pontilhista, tá bom? Então eu posso pegar esse cara daqui, venho aqui no pincel, tá? Diminuo, deixo a dureza dele aqui, diminuo o tamanho dele aqui, ó. E aí eu faço o quê? Venho trabalhando o meu pontilhismo aqui, ó. Vou trocar a cor e ó, posso fazer alguns trabalhos um pouco meio pontilhista aqui, sei lá. Aí vai da criatividade de cada um. A ideia aqui principal é o que? A gente mostrar a função do brush, ok? A área de transferência é quando eu quero trabalhar, ó, as cores um pouco mesclada. Aí eu vou ter o que? Eu vou ter um efeito chamado de bokeh, né? Então o pessoal da área de fotografia aí conhece muito bem esse tipo de efeito, tá? A gente chama de efeito bokeh. Então o efeito bokeh é esse efeito aqui, ó. Bokeh, tá? É esse efeito aqui, ó, dessas bolinhas coloridas aqui, tá bom? Então é um efeito bokeh, tá? Quem quiser depois estudar um pouco mais esse efeito, tá aí, tá? Esse efeitinho, tremulação do fluxo. Deixar esse cara ligado aqui, não tem muita coisa aqui. Se eu trocar a cor aqui, ó, vai fazer o efeito bokeh. Aumenta um pouco aqui se eu quiser. Se aumentar um pouco, ó, olha lá que bacana que ele vai ficar. Então ele vai fazer um monte de efeitinho aqui para mim, ok?
tirando aqui, ó, a dureza, deixando mais durão aqui o cara, ó. Ele vai fazer o que, ó? Ele vai passar aqui para mim, tá certo? Então é um efeito Bokeh, é bem bacana, tá bom? Posição do pincel, ele vai variar de acordo com que eu tensiono o pincel, com que eu giro o pincel. Isso vai depender de tipo de pincel que eu estou usando, tá? Então se eu pegar um pincel aqui, por exemplo, um pincel aqui, deixa eu ver onde eu tenho um pincel aqui, ó. Essas opções de pincéis aqui, ó, que eu tenho. Oh, meu Deus. Deixa eu puxar aqui. Descer, 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 descer. Por exemplo, esse laque, tá vendo, ó? Se eu torço ele, ó, tá vendo que ele mexe o pincelzinho aqui, ó. Tá bom? Então vem aqui na configuração dele, posição do pincel, ó. Olha lá, ó. Se eu faço bem levinho, ó, eu passo. Se eu torço, ó, torcendo a minha caneta, ele vai girando o pincel, tá? Ele vai girando o pincel. Então, essa posição do pincel vai depender única e exclusivamente do pincel que eu estiver usando. Então, muito cuidado nisso daí, tá bom? E a gente pode trabalhar assim. A próxima configuração, então eu tenho aqui dispersão, né? Tem esses dois. Tem a parte de textura se eu quiser usar, tá? Aí essa parte de acúmulo, ela vai funcionar também de acordo com o pincel que eu estiver usando, tá bom? De acordo com o pincel que eu estiver usando. Então, essa parte aqui de pincel e configuração de pincel, ela sempre vai se valer do que eu estou usando no momento, tá? Então, vou abaixar aqui um pouco, ó. Olha só, tem um pincel de flor aqui. Se eu bater esse pincel de flor aqui, ó, com o laranja, ó, que bacana. Ele ficou desfocado, por quê? Porque a minha flor, ela é pequenininha. Então, se eu ampliar o pincel, o que ele vai fazer? Ele vai ficar desfocado. Então, ó, se eu bater aqui, ó que bonitinho que ele fica. Ó, tá bom? Então, transferência, posição do pincel vai funcionar, tá bom? Ambos os eixos, ó, a dispersão, ela vai trabalhar com amarelo e com vermelho, com rosa e com o azul, por exemplo, tá bom? Então, é bem tranquilo trabalhar com pincel. A gente não pode esquecer de que a variação dele vai depender sempre do que eu estou trabalhando no momento, tá bom? Pegando um outro pincel aqui que nós vamos usar, que chama pincel de mistura. Na hora que eu habilito, clicando direito, né? Na hora que eu habilito pincel de mistura, ele mesmo já carrega um pincel para mim. E ele aqui já me mostra, ó, que bacana. Ele já me mostra como é que vai ficar o meu trabalho aqui, ó. Dispersão, dinâmica, ó, dinâmica da forma, tá? Se eu trocar, ele vai pegar uma cor aqui. Se eu trocar, ele vai pegar outra cor aqui. Então eu posso começar a fazer a minha arte do jeito que eu quiser, tá certo? Então brush é muito simples, tá? Só precisa tomar um pouco de cuidado com algumas coisas, tá bom? E agora nós vamos ver como é que a gente cria um brush a partir do zero, tá bom? Então vamos pôr um redondo macio, vamos deletar. Vamos supor que eu quero um brush a partir de uma imagem qualquer, tá certo? Então eu vou deletar, vou fechar esse cara daqui, né? Vou minimizar, vou tirar esse daqui. Bom, vamos trabalhar com essa imagem aqui pra gente, nós vamos criar um brush para essa imagem aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa imagem aqui
é acertar a coloração dele. Para isso a gente vem aqui em imagem, ajuste e vai trabalhar com os níveis. Então, ó, vou escurecer um pouquinho, vou trabalhar um pouquinho aqui, ok. Eu vou querer que nessa imagem aqui fique uma chuva, né, por cima do elefante. Então vai cair uma chuva aqui, né, e ele vai ficar todo molhadão. Então vamos ver como é que vai funcionar a criação do nosso brush. A gente vai clicar aqui, tá? Ou se não, caso não tenha aqui, né, a gente vai clicar F5 para aparecer o pincel. Vamos escolher um pincel redondo duro. Na forma do pincel, nós vamos deixar bem fininho aqui, ó. Redondeza de 3%, bem fininho. E vamos girar o ângulo dele para ficar desse jeitinho aqui, a 45 graus, ok? Vamos trabalhar com espaçamento, vamos deixar ele assim, né? E vamos trabalhar na dinâmica da forma. A dinâmica da forma vai ser em forma de chuva, ó, em forma de chuva. E a dispersão, nós vamos aumentar essa dispersão, para que a hora que cai a chuva no elefante, ó, ele fique de uma forma bem legal. Vamos aumentar um pouquinho o brush, tá bom? Forma da ponta do pincel, vamos aumentar um pouquinho o brush, ok? Para ficar mais assim, e vamos subir esse cara para 72 graus, ok? Então vamos lá, olha só que bacana. A gente vai aprender no decorrer dos trabalhos aqui como é que a gente faz um jeito para essa chuva bater no elefante, tá bom? Então vamos lá, a gente passa para a cor branca, deixa ela ligeiramente azulado, bem levinho azul, e ó, e traça a chuva aqui. E traça a chuva aqui. Feito isso, essa camada aqui da chuva, a gente vai tirar um pouco da opacidade dela. Olha lá, deixar ela bem fininha assim, ó, com 15% de opacidade, certo? E no elefante aqui, ó, a gente vai tirar um pouco dela. Então a gente vem na borracha, diminui ela, lembrando, ó, direito do mouse, tá? Direito do mouse, segurando o Alt, a gente vai trabalhar com ela. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai tirar a chuva que está caindo em cima do elefante. Bem suave, tá bom? Bem suavezinho. Bem suave, ó. Deixa o elefante aqui. E nós vamos jogar aqui nessa cena uma névoa, também usando o brush. A gente vem, passa ele para aqui, o fundo a gente passa para branco, vem aqui na nossa ferramenta de pincel e põe um pincel de mistura. Vocês lembram qual era o pincel de mistura? Era aquele pincel que a gente colocava aqui, F5 nele, e a gente acha uma dinâmica, uma dispersão, textura não precisa. Vamos ver aqui que forma de pincel que eu quero. Pode ser essa daqui, ó, esse pincel aqui. Vamos trabalhar lá com a dinâmica, diâmetro mínimo, dispersão, e vamos ver o que acontece aqui. Olha só que bacana. Opa, ok, tudo bem. Vem aqui na borracha e tira com bastante cuidado o nosso elefante. Então nós temos uma cena aqui bem bacaninha. Vamos cortar, segura o Alt para trazer ele aqui para o meio, e nós temos uma cena de um elefante muito bacana jogado aqui dentro. E para terminar, a gente vai jogar um efeito
chamado vinheta. Então, se eu colocar aqui na pesquisa e colocar vinheta, mas nós vamos colocar em inglês, vinheta, é esse tipo de efeito aqui, ó, que a gente chama efeito de vignette, vignette, sei lá que nome que dá, mas como é que se pronuncia? Mas o nome é esse aqui, que é esse efeito aqui. Como a gente faz esse efeito aqui de uma forma bem rápida? De uma forma bem rápida é, cria uma camada nova, pinta tudo de preto, vem aqui na borracha e a gente tira aqui. Ok? Pronto, tá feito o nosso trabalho. E assim a gente tem a camada do elefante, a camada da névoa, a camada da chuva, e para fechar isso aqui. E o que, que a gente pode fazer agora? A gente pode vir aqui no texto e assinar o nosso nome aqui. Então, eu vou pôr aqui o meu nominho bonitinho, tá bom? Ctrl T, ajusto o tamanho dele, põe aqui e gira ele aqui, tá? F, Ctrl 0 e Ctrl R e tá pronto, tá bom? Então, o trabalho é esse, não tem muita coisa a se fazer, tá bom? Então, fica aí a dica para os próximos estudos. Um abraço, até mais. Tchau.